O teor de carbonato de cálcio usado como abrasivo em cremes dentais pode ser determinado por meio da chamada retrotitulação. Nesse método, adiciona-se excesso de ácido clorídrico, resultando na completa dissolução do carbonato de cálcio, que está aqui na reação 1. Em seguida, titula-se o que sobrou de ácido clorídrico com hidróxido de sódio até a neutralização da solução, que é a reação 2. Sabendo-se que a quantidade de hidróxido de sódio pode-se calcular o número de mols que sobrou de HCl. Sabendo-se a quantidade de hidróxido de sódio, pode-se calcular o número de mols que sobrou de HCl. Pela diferença entre o que sobrou de HCl e o número de mols inicial desse ácido, é possível determinar o teor de carbonato na amostra. Então tá aqui as reações, como a gente já tinha abordado, e para estudar uma amostra, o seguinte procedimento foi realizado. Então tem 5 etapas aqui e inicialmente a gente tem a FUVEST cobrando da gente a importância do aquecimento na etapa de número 2. Então vamos lá. Primeiro você vai fazer a pesagem de 5 gramas do creme dental comercial e aí depois você adicionou na etapa 2 20 ml de solução 2 mol por litro de ácido clorídrico, seguida por agitação e aquecimento até que a reação 1 se complete. Bom, galera, então qual é a importância do aquecimento na etapa de número 2? Então, não sei se vocês se lembram do assunto de cinética química, dos fatores que aceleram uma reação, Então, o que o aquecimento faz? O aquecimento faz com que a reação seja o quê? Mais rápida, Então, ela vai fazer com que rapidamente você consiga completar toda a reação de número 1. Sem contar o fato de que o aquecimento, dessa reação de número 1 vai fazer com que o gás carbônico, seja liberado mais rapidamente, Então, a gente sabe que quanto maior a temperatura, mais fácil o gás vai se desprender, tá? Então, a importância do aquecimento na etapa 2 é fazer com que a reação seja mais rápida e, além disso, libere mais rapidamente o CO2, tá? Então, quando você fosse responder lá a letra A, seria muito importante você mencionar, a coisa mais óbvia, que é a questão de acelerar essa reação química, fazer com que ela ocorra mais rapidamente, ou em outras palavras, em menor tempo, e além disso, o que seria recomendável você falar também é facilitar aí justamente essa liberação do gás carbônico, tá? Então deixa eu só completar aqui, mais rapidamente, beleza? Então só aí o bizu, só para você ter uma noção do que seria mais importante você estruturar numa resposta da letra A, tá? Enfim, então resolvido a letra A, na letra B ele diz assim, olha, alguns cremes dentais usam dióxido de silício como abrasivo em vez do carbonato de cálcio. Para esses produtos, o mesmo procedimento de retrotitulação serviria para calcular o teor do abrasivo, o dióxido de silício? E aí justifique. No Note a Dot foi mencionado que o dióxido de silício é um óxido ácido. E aí é que tá. Então, esse mesmo procedimento, ele não vai servir, tá? Não serviria. E aí, qual é a justificativa? A justificativa é que, tipo assim, quando a gente estuda lá as reações inorgânicas, o que a gente aprende? Que, tipo assim, um ácido reage com uma base, ou então um ácido reage com um óxido básico, ou então um ácido reage com um sal que tem propriedades alcalinas, Que é o caso do carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio é um sal com propriedades alcalinas. Então, por isso que você utiliza o ácido. Então, você precisa ter, para reagir com um ácido, você precisaria de uma substância de característica alcalina. Então, como esse dióxido de silício é um óxido ácido, então ácido com óxido ácido não tem reação química. Então, quando você fosse justificar, você deveria falar, que o ácido não vai reagir com o óxido ácido, tá? E aí, tendo em vista isso, esse procedimento de retrotitulação não vai servir porque você não teria o dióxido de silício reagindo com o ácido clorídrico, tá? E esse Note a Dot aqui é importantíssimo para a gente poder ter essa noção, beleza? Então, assim, só para poder ficar bem claro para você que está acompanhando o vídeo, eu poderia utilizar esse procedimento se o meu abrasivo fosse qualquer substância de característica alcalina, sei lá, um óxido básico. Aqui no caso a gente tem um sal com propriedades alcalinas ou então uma base, Então qualquer substância que tivesse característica alcalina faria sentido esse procedimento de retrotitulação. Mas nesse caso, de dióxido de silício, não, porque eu não vou ter reação química. Bom, então resolvida a letra B, agora a gente vai para a letra C. Olha, calcule a porcentagem em massa, ou seja, a massa de carbonato de cálcio por massa de creme dental de abrasivo na amostra estudada, conforme
valores dados no procedimento. Então vamos lá, primeiro ponto. Na etapa de número 1, a gente pesou 5 gramas de creme dental comercial. Então, esses 5 gramas, eu já sei que é 100% do meu creme analisado, né? Então, vai ter uma determinada a massa de carbonato de cálcio dentro desses 5 gramas, mas eu já sei que é 100% da minha amostra, tá? Então, vou deixar aqui anotado, né, pra gente poder não esquecer. E aí, na etapa de número 2, essa adição de 20 ml de solução 2 mol por litro de HCl, conforme até o texto disse, né, que a gente vai utilizar um excesso de HCl. Então, isso daqui, o que significa? Ó, significa a quantidade total de ácido que eu tenho, tá? Então, eu vou fazer esse cálculo aqui logo para a gente poder deixar anotadinho. Vou botar aqui embaixo, ó. Então, se liga só, ó. Eu tenho 2,0, vou colocar direto aqui 2, tá? Então, eu tenho 2 mol de HCl em 1 litro, né? Que é a concentração, 2 mol por litro. Então, em 1000 mililitros. Como eu utilizei 20 ml dessa solução, aqui eu vou ter um xizinho para calcular. E aí, ó, ml com ml a gente corta, ó, esse 0 com esse 0 eu posso cortar, enfim. Fazendo essa regra de 3, o que eu vou chegar como resposta? Ó, 0,04 mol de HCl no total, tá? Então, esse daqui é todo o HCl que eu utilizei. Lembrando que daqui eu vou ter excesso, tá, gente? Então, isso daqui é a quantidade total. Então, vai ter uma quantidade que vai reagir com carbonato de cálcio e outra que vai sobrar, né? Que aí depois a gente vai fazer a outra titulação, né? Mas, enfim, aí na etapa 3, eu adicionei água até completar um volume de 50 ml e agitação, né? Que não vai interferir nada. E aí depois eu fiz a titulação do HCl que está presente na amostra, né? Ou seja, o que sobrou. Então, lembre-se que na etapa 4, o HCl que vai reagir é o HCl que sobrou, tá? Então, vai reagir com o hidróxido de sódio na concentração de 0,5 mol por litro até a completa neutralização. E aí, o volume de hidróxido de sódio usado foi de 30 ml. Então, ó, vamos mudar a cor aqui para a gente poder trabalhar, que é o seguinte, ó, 0,5 mol de NaOH é a concentração, né, a cada litro, só que a gente usou 30 mililitros, né? Aí aqui a gente vai ter um outro xizinho para calcular, ó, ml com ml corta, 0 com 0 corta e vai multiplicar cruzado. Qual é o valor dessa resposta aqui, ó? 0,015 mol de hidróxido de sódio que reagiram, tá? Com o HCl em excesso. Beleza. O que eu vou fazer com essa regra de 3 aqui que eu acabei de fazer, ó? Então, esse daqui vem ser justamente o hidróxido de sódio reagiu. Só que como a reação 2 mostrou pra gente, ó, a proporção estequiométrica é 1 mol do ácido para 1 mol da base, tá? Eu acabei não comentando com vocês aqui, mas as equações estão balanceadas. Então, 1 mol do ácido reage com 1 mol da base. Então, sabendo disso, eu posso fazer esse caminho aqui que é assim, olha, se 1 mol de HCl reage com 1 mol da base do hidróxido de sódio, se eu sei que 0, aliás, já estou botando aqui a informação no lugar errado, deixa eu só acertar aqui, ó. Se eu sei que 0,015 mol da base foi o que reagiu lá nessa titulação, então esse X está muito fácil de calcular, vai ser 0,015 mol de HCl, que seria o excesso, tá? Esse daqui seria o excesso de HCl. E aí, o que eu posso fazer com essa informação aqui, ó? Se eu sei a quantidade total menos o que está no excesso, eu posso fazer essa continha aqui, ó. Acompanha comigo, ó. 0,04 mol de HCl é o meu total. Eu vou subtrair os 0,015 mol de HCl, que é o que? O meu excesso, que reagiu com o hidróxido de sódio. Isso daqui vai me resultar em quanto? Vai me resultar em 0,025 mol de HCl. Esse daqui foi o que reagiu com o carbonato de cálcio, tá? Então, como o próprio processo diz, assim, caso você não esteja entendendo o que eu estou fazendo, a própria questão aqui, ela deu uma descrição, ó. Nesse método, adiciona-se excesso de HCl, resultando na completa dissolução do carbonato de cálcio. Ó, esse excesso de HCl seria essa informação aqui que eu calculei, tá? Que é o 0,04 mol de HCl no total. Aí, vai ter uma quantidade que reagiu com carbonato de cálcio, e aí depois ele diz assim, olha, em seguida titula-se o que sobrou de ácido clorídrico com hidróxido de sódio até a neutralização da solução. Aí, ó, foi esse cálculo aqui que a gente fez, ó, tá vendo, ó? Peguei a quantidade de hidróxido de sódio que reagiu lá, né? E aí, essa quantidade que reagiu com excesso. Foi quando eu vi a quantidade
quantidade do ácido que está em excesso, né? Então, basicamente, ó, sabendo-se a quantidade de hidróxido de sódio lá, etapa 2, pode-se calcular o número de mols que sobrou de HCl, que foi a etapa 3. E aí, pela diferença entre o que sobrou e o número de mols inicial de HCl, a gente determina o teor. Ó, aqui foi aquela diferença que o texto mencionou. Agora, o que eu vou fazer para descobrir a quantidade de carbonato de cálcio que reagiu? Ó, olha a reação 1. 1 mol do carbonato de cálcio reage com 2 mols de HCl. E a FUVEST deu no note a dot a massa molar do carbonato de cálcio. Então, como é 1 mol, né, eu posso fazer assim, olha, a cada 100 gramas de carbonato de cálcio, que é 1 mol, eu tenho o quê? Eu tenho 2 mols de HCl. Como essa foi a quantidade em mol de HCl que reagiu, eu consigo descobrir qual é a massa do carbonato de cálcio presente nessa amostra. E aí, galera, fazendo esse cálculo, a gente chegaria a 1,25 gramas de CaCO3 que está na amostra, tá? E aí, o que eu vou fazer aqui para finalizar a questão? Ele quer saber, aqui na letra B, ele quer saber a porcentagem em massa. Lembra que os 5 gramas é os 100%? Então, eu vou fazer aqui para poder finalizar a seguinte regra de 3, ó. 5 gramas é 100% da amostra. A gente tem o quê? 1,25 gramas de carbonato. Galera, fazendo esse cálculo aqui, a gente chegaria a 25% como resposta, tá? E aí, pessoal, a gente completou a letra C e, consequentemente, a resolução da questão de número 6.